Olá, vamos resolver agora o problema de número 2 da parte de funções quadráticas dadas pelo professor Roger. Então vamos lá. Diz o enunciado: em uma indústria de sucos, um equipamento de pressurização que produz aumentos de pressão permanece em funcionamento ininterruptamente das 8 horas às 18 horas. A temperatura do óleo lubrificante do motor desse pressurizador em graus Celsius varia conforme a função. A. Esboce o gráfico dessa função e B. Qual o intervalo de variação da temperatura do óleo lubrificante durante o período de funcionamento. Então vamos lá. Primeiro de tudo, ele fala que essa máquina funciona das 8 às 18. Às 7 horas, o que essa máquina está fazendo? Nada. Essa máquina é ligada às 8 horas da manhã e é desligada às 18 horas da tarde. Então, antes das 8 não existe nada e depois das 18 também não existe nada. Ou seja, isso se chama domínio. O domínio aqui, ó, é onde x for maior ou igual 8 e for menor ou igual 18 horas. Tá certo? Esse é o domínio. Existe alguma coisa antes desse domínio? Não. Depois desse domínio? Não. Então é importante ler o exercício e descobrir, como neste caso, se foi dado o domínio. No caso de ter sido dado o domínio, como nesse daqui, tem que se considerar o domínio, tá certo? Bom, aí ele dá uma expressão aqui. Por um erro de repaginação do Word, o sinal negativo do 2 ficou do outro lado da página, o que durante a aula confundiu muitas pessoas, inclusive a mim. Então, a função certa é f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 56x menos 302, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que ele pede é para esboçar o gráfico, né? Esboce o gráfico dessa função. Então, sem fazer cálculo nenhum, o que a gente poderia descobrir daqui? A gente sabe que é uma parábola de boca para baixo. A gente sabe que este ponto aqui, que intercepta o eixo y, vai ficar no menos 302, porque este ponto aqui é o C da expressão. Este aqui é o C, né? Então, meu gráfico já está errado. Então, vamos apagar este gráfico e vamos fazer outro, mais aproximado. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma parábola que faria algo mais ou menos assim, tá? Só que fica limitado entre 8 e 18. Então, de prático, o que a gente vai ter? A gente não vai ter nada depois disto aqui, e a gente não vai ter nada depois disto aqui. Tá bom? Então, daqui a gente tira que... Aqui ficou meio torto, eu vou refazer só um momento. Vamos apagar mais um pedacinho aqui. E aqui, aqui. Então, o gráfico, o que a gente tem, basicamente, por enquanto, é isto aqui. A gente vai complementar o gráfico. Como é que a gente vai complementar o gráfico? A gente vai achar onde ele começa, onde ele termina, e a gente vai achar também o vértice dele, né? Então, para achar primeiro onde ele começa, ou seja, quando f for 8, ou seja, logo que a máquina for ligada. Então, eu tenho menos 2x ao quadrado mais 56x menos 302. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este 8 e vou substituir no lugar do x. Bem simples, nada muito complexo. Então, vamos lá. F de 8 é igual a menos 2 vezes 8 ao quadrado mais 56 vezes 8 menos 302. Então, a gente tem que isto aqui é igual a menos 2 vezes 64, né? 8 ao quadrado, 64, mais 56 vezes 8 vai dar 8 vezes 5 dá 40, mais 8 vezes 6 dá 48, então dá 448.
menos 302. Continuando, f de 8 é igual a menos 2 vezes 64 menos 128 mais 448 menos 302. Fazendo isso na calculadora, vamos pôr mais para cá. Então a gente tem 448 menos 128 menos 302 e sobrou 18. Opa, 18. Então sabemos que neste ponto aqui o nosso y vale 18. Agora a gente precisa descobrir o fim, ou seja, onde o f for de 18. Então eu vou repetir a expressão 2x ao quadrado mais 56x menos 302. E aí vou fazer a mesma coisa, vou substituir o 18 no lugar deste x e vou substituir o 18 no lugar deste x. Então f de 18 é igual a menos 2 vezes 18 ao quadrado mais 56 vezes 18 menos 302. 18 não é um quadrado que a gente use muito, então vamos lá. 18 vezes igual 324. Então vai ser menos 2 vezes 324 mais 56 vezes 18, 1008 menos 302. E aí a gente continua. Menos 2 vezes 324 dá 640, menos 648 mais 1008 menos 302. Vamos fazer agora na calculadora. Eu tenho 1008 menos 302 menos 648 vai me dar 58. Então, tudo isto é 58. Então, sabemos que f de 18 é 58. Então, se a gente vier aqui no nosso gráfico e puxar para cá, isto aqui vai ser 58. Agora, a gente precisa achar o vértice, ou seja, o ponto em que a pressão foi mais alta. Aliás, a temperatura do óleo foi mais alta. Então, para achar o vértice também é bastante simples. A gente faz o x do vértice, né, que é menos b sobre 2a, olhando a expressão, b é isto aqui, 56, vamos mudar de cor, 56, e o a é menos 2. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos 56 sobre 2 vezes menos 2. Então, nós temos menos 56, 2 vezes 2, 4. Mais com menos, porque é uma multiplicação, menos 4. Então, 56 dividido por 4 vai dar 10, 14. E aqui o sinal, como é uma divisão, a gente acerta o sinal. Menos com menos, mais. Então, nós sabemos que isto está aqui, e aqui é 14. Agora, precisamos saber, vamos esticar um pouquinho mais essa reta do y aqui. Agora a gente precisa saber quanto vale o y. O y, bom, aqui a gente tem duas formas. Ou eu faço f de 14, que vai dar o mesmo resultado, ou eu tiro o y do vértice. Então vamos fazer o y do vértice, menos delta sobre 4a. Menos delta vai ser menos, abre parênteses, vai ser b ao quadrado, nosso b é positivo, então não tem muito problema, 56 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, que é o nosso a, vezes mais 302. Tudo isso sobre 4 vezes menos 2. Tá bom? Então vamos ver quanto é que isso dá. Primeiro 56, vamos fazer. Continuando. Tem um pequeno errinho aqui. Aqui é menos 302, tá?
Então vamos continuar. Então vamos lá. 56 vezes dá 3.136. Então, menos, abre parênteses, 3.136, que é 56 ao quadrado. E aí vai ficar menos. 4, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, por isso, menos aqui. Ou seja, menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Tá certo? Então, é assim que saiu este sinal aqui de baixo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, 16. Tudo isso dividido por 4 vezes 2, 8. Regra de sinal, porque é uma multiplicação. Mais com menos, menos 8. Então, o que nós vamos ter? 3.136 menos 2.416, 720. Espera aí que a gente tem que acertar o sinal aí. 720. E isto vai estar assim, menos. E aqui, menos 8. O que vai acontecer? Vou fazer a distributiva do sinal, porque isso equivale a menos 1 sendo multiplicado por tudo, tá certo? Né? Quando a gente põe um sinal de menos assim do lado de fora, equivale a ter um menos 1 aqui multiplicando por tudo. Por isso que inverte o sinal, tá? Então nós vamos ter o que? Menos 720 sobre menos 8. Como é uma divisão, ou seja, só se aplica a multiplicação e a divisão, faça a regra de sinal. Menos com menos, mais. 720 dividido por 8, ou seja, 72 dividido por 8, 9, e vem o zero aqui. E sobrou de resposta 90. Então, a gente volta aqui e sabe que o nosso vértice... Oh, esse está bem torto, hein? Vamos apagar isso aqui. O nosso vértice, vamos fazer daqui para cá, é 90. E aí nós temos o gráfico, que é o primeiro pedido, e qual o intervalo de variação da temperatura. Ou seja, a temperatura ela vai ter uma imagem. O que é a imagem? A imagem é esta projeção no eixo Y. Ou seja, imagine que você colocou uma lanterna aqui, ó, e acendeu a lanterna. Essa lanterna faz uma sombra daqui para lá no gráfico, no eixo Y, né? Este é o eixo Y, que no caso aqui está trabalhando com temperaturas. Então a temperatura mínima foi 18 graus quando a máquina foi ligada, ou seja, às 8 horas da manhã a temperatura era 8. No final do dia, às 18 horas, a temperatura era 58. Mas no ápice dela, ou seja, do funcionamento da máquina, chegou a 90 graus. Então a variação dela é todo este intervalo aqui, ó, de 18 até 90, tá bom? Essa sombra que a gente faz aqui, essa projeção. Esta projeção se chama conjunto imagem, né? O conjunto imagem é o próprio Y, tá bom? O domínio, como a gente viu no começo, é este trecho do eixo, né? Este é o nosso domínio. E este daqui, este gráfico aqui é o nosso contradomínio. E este daqui é o nosso conjunto imagem, tá certo? Isso daqui é a interpretação do gráfico. Então, se a gente olhar, a gente vai ter exatamente isso, ou seja, a variação de temperatura foi de 18, onde começou às 8 horas da manhã, até no máximo 90, que era 2 horas da tarde, era 14 horas, tá bom? Essa é a interpretação do gráfico e essa é a resolução do problema de número 2.